Capítulo 7. Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: Por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? E Jesus respondeu: Hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: Vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: Escutem o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura. Mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: Vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: O que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque de dentro,
do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse a ela: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. A mulher respondeu: Mas, Senhor, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus tirou o surdo do meio da multidão e pôs os dedos no ouvido dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu. Deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá. Isto quer dizer: abra-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram. A sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que ouviam Jesus ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem.